Aí onde você está, levanta sua mão para o céu, fecha os teus olhos e vamos continuar nessa atmosfera. Ah, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele por meio do qual tudo que é foi feito e sem Ele nada do que foi feito seria sido feito. Tudo pode passar, mas a tua palavra, a sua palavra permanece a mesma para todo sempre. Aquele que um dia veio por nós como cordeiro, mas voltará rugindo como leão. Aquele que hoje é o seu advogado, mas voltará como juiz. Rei dos reis, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ah, o Deus que não perde uma batalha. Aquele que antes mesmo do ventre da tua mãe já havia tecido você, já havia designado você. E nessa hora declaramos falência a todo contra-ataque do inferno. Se porventura Satanás endereçou algum nível de ataque contra cada uma dessas vidas, contra cada uma dessas casas e famílias aqui representadas, na autoridade que há no nome de Jesus, agora perde todo direito, todo efeito legal no nome de Jesus. E agora pedimos, Senhor, uma nova milícia de anjos nesse lugar. Ah, Senhor, derrama uma unção necessária sobre nós, a unção necessária para que o Senhor venha manifestar aquilo que preparou para nós nessa noite. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Santo, Santo, Santo. Aplauda Ele. Olha a presença dEle se intensificando nesse lugar. Atmosfera nesse lugar. Eu vejo os céus abertos para receber novas sementes da tua boca. Abra a sua boca e comece a dizer: Deus, fala comigo, Senhor. Comece a apresentar a Ele a tua causa. Comece a apresentar a Ele aquilo que tem afligido o teu coração.
Você pode se assentar no seu lugar dando um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis. E o povo gosta de Antigo Testamento. Eu gosto. Eu gosto. Porque nós buscamos tantas palavras, né? Tantas profecias. Mas a palavra de Deus é a maior profecia que existe para nós. E a partir do momento que nós perdemos de vista o Antigo Testamento, nós perdemos de vista todo o cumprimento que existe no Novo. Então hoje, o Senhor tem para nós uma palavra que pessoalmente me transpassou. E como eu mesma fui ministrada e sei que serei ministrada enquanto ministro essa palavra. Abra sua Bíblia aí, no versículo 1. Na verdade, nós podemos ir ali no versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Glória a Deus. Estamos em um contexto da palavra de Deus em que havia uma guerra fria entre Israel e Síria. E essa guerra fria consistia em ter uma constante tensão. O reino estava dividido. E então nós veremos que um dos maiores rivais ali de Israel seria de fato a Síria, que estaria nesse conflito a todo tempo com Israel. Dito isso, é interessante nós pensarmos que uma história começa a entrar em evidência, tendo como foco um homem chamado Naamã, que era um comandante do exército da Síria. E dentro disso, nós veremos que quando existia esse período, ainda que não houvesse uma guerra direta, quando essa guerra cessava, existia ainda um fluxo de captura de pessoas, e pessoas eram levadas cativas de uma nação para outra. E esse comandante do exército vai receber o holofote aqui. Um homem chamado Naamã, conhecido como leproso, vai entrar na história. Ele era um homem de guerra, um homem de ação, um homem de liderança. E é interessante porque a própria palavra de Deus dirá que ele era um grande homem diante do rei da Síria. E que o Senhor deu vitória à Síria através de Naamã. Interessante. O Senhor deu vitória à Síria através de um homem de uma nação inimiga. Eu não sei se você está entendendo. A Síria era inimiga do povo de Deus. O que a Bíblia está dizendo para você é que o próprio Deus de Israel fez com que os inimigos de Israel derrotassem Israel através de um homem que não era de Israel. Primeira coisa que você tem que entender é que às vezes você está chamando o diabo quem é Deus.
Porque nós hoje temos muito uma teologia enganosa de que todo prejuízo é do diabo. Todo aparente dano é o diabo. Mas a Bíblia está dizendo que Deus usou um inimigo do seu povo para destruir seu próprio povo. Eu acho que você ainda não entendeu que as pessoas mais endemoniadas que apareceram na tua vida foram as pessoas que Deus mais usou para te transformar naquilo que Ele queria que você se transformasse. Eu estou querendo te dizer que se você de fato é crente, todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso não significa que tudo vai acontecer como você quer, mas que até o acontecimento do que você não quer está cooperando para a realização daquilo que você precisa. Mas vai muito além disso. Aqui há uma grande revelação teológica: o caráter universal de Deus. O fato de Deus usar um homem que não era do seu povo. O fato da Bíblia se voltar para a história de um homem da nação inimiga de Deus. Ah, Maria, que eu não entendo. Eu não entendo como a fulana que não vai para a igreja consegue ter sucesso naquilo ali, consegue ter êxito naquilo lá. É assim ou não é? Graça comum de Deus. Deus está revelando que por conta dos seus propósitos superiores e universais nesse mundo, Ele não vai usar somente você que vem para a igreja e acha que merece ser usada. Ele também vai jogar o holofote em pessoas que aparentemente o mundo olha e grita: impura, impura, porque era assim que o povo tinha que fazer quando viu um leproso. Então esse homem, um homem usado por Deus para destruir o próprio povo de Deus. O povo podia não entender e até se indignar. Mas que Deus é esse que não garante vitória ao seu próprio povo? Em Deuteronômio, nós vamos ver bênçãos condicionais do Senhor, onde o primeiro "se" vai garantir bênçãos. Se vocês lembrarem dos meus mandamentos, bendito vocês serão ao entrar, bendito vocês serão ao sair. Tudo que vocês fizerem irá prosperar. Mas se vocês se esquecerem dos meus mandamentos, vocês serão destruídos diante dos seus próprios inimigos. Às vezes, nós ficamos indignadas pelas consequências das nossas próprias escolhas. Às vezes nós culpamos ao Senhor pelas decisões que nós tomamos, já conhecendo as consequências que já foram postas diante de nós. E então Deus vai usar esse homem, na verdade, como um instrumento de misericórdia para o seu próprio povo. Como misericórdia, se na verdade, através desse homem, o povo de Israel perdeu um conflito? Muitas vezes, através das suas perdas, Deus vai revelar o seu grande amor pela sua vida. Quando você tem os seus olhos ainda presos nas coisas desse mundo, você cai no engano de acreditar que tudo aquilo que você perde é de alguma forma um desamparo de Deus. Quando na verdade, quando Deus é com você, Ele vai preferir que você perca algumas coisas do que perder você. Então esse homem chamado Naamã, ele vai ser usado pelo Deus de Israel, e Deus usará esse homem para dar vitória à Síria. Esse homem então aparece na história como um grande homem. Mas tem um porém. Ele era um grande homem, herói de guerra, porém leproso. Esse porém muda tudo. Serve em todos os ministérios, porém leprosa.
nascida e criada em igreja, porém leprosa. Tem a Bíblia toda decorada, porém leprosa. Nós podemos tentar nos esconder por trás das nossas vitórias, mas o Espírito do Senhor a todo tempo reconhece os nossos poréns. Interessante é que se fosse em Israel, esse homem leproso jamais poderia continuar exercendo uma função que exercia antes de ter lepra. Porque quando a lepra aparece na Bíblia, além dela ter uma grande influência em como a pessoa é vista socialmente, ela também implicava em como uma pessoa era vista em termos rituais. Um leproso em Israel não podia participar de cerimônias religiosas, não podia ter vida no templo, deveria ser isolado da comunidade. Quando passasse, deveriam gritar: leproso, leproso, porque era contagiante. Mas esse homem, por estar na Síria, um lugar de idolatria, de adoração a falsos deuses, continua ainda tendo uma grande participação na sociedade que não teria, segundo aquilo que havia sido direcionado ao povo de Israel. O problema da idolatria é que ela possibilita que nós continuemos operantes mesmo quando leprosas. Você quer reconhecer uma mulher que está dentro da igreja, mas o seu coração tem adorado outros deuses? Ela está contaminando outras mulheres, mas ela quer continuar operante. O que você quer dizer com isso? Então eu não posso ter uma ferida e estar na igreja? É claro que você pode, mas ferida é diferente de lepra. Qual é o limite para uma mulher ferida poder estar operante? O limite em que ela já não está contaminando outras mulheres. Você pode estar com um pouquinho de dor no coração. Você pode não ter gostado de algo que a tua pastora falou. Mas a partir do momento que você não gosta de algo que a tua pastora falou e precisa fazer as outras também não gostarem, leprosa. Mas o sistema de adoração a falsos deuses possibilita que pessoas leprosas continuem agindo como se nada estivesse acontecendo. E hoje o Senhor está aqui para te perguntar se vai parar na ferida ou se a ferida vai virar lepra. Isso é tão forte porque quando você está leprosa, nem para participar de culto você presta. Mas é vida no templo. Leproso não podia estar no templo. Pior, quando chegava o leproso, o povo tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Que Deus te livre, me livre de sermos mulheres que quando chegam nos lugares, as pessoas têm que gritar: leprosa, fofoqueira, não fala nada, hein? Não fala nada que ela vem para acabar com todo mundo. Chegou leprosa, leprosa. Não, minha irmã. Esse homem, então, apesar de poder ainda continuar operante, apesar de não passar pelo mesmo que ele passaria se fosse, por exemplo, em Israel, ele tinha, é óbvio, uma consequência social. Ele era um grande homem, um homem de guerra, e de repente o corpo dele começa a estar exposto à lepra. Ele vai sendo corroído pela lepra. E a lepra, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, frequentemente estará associada a um tipo de separação de Deus, a um tipo de degradação física que reflete uma degradação na alma. Esse homem, então, diante dessa circunstância, com certeza vai ter o seu caso conhecido. E entra então na história uma menina de Israel, segundo o hebraico, uma pequena menina, que havia sido levada
raptada por esse mesmo comandante Naamã, leproso, e se tornado a serva da esposa de Naamã. Essa menina, no cativeiro, servindo a mulher do homem que havia raptado, vai olhar para sua senhora e dizer: ah, quem dera o senhor Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria. Ah, eu não sei se você está entendendo. Aquela menina que havia sido tirada da sua pátria, aquela menina que estava sendo feita cativa, ela se recusa a padecer no cativeiro. Ela se recusa a ficar em silêncio no cativeiro. O primeiro diálogo, a primeira frase que existe nessa história é a de uma pequena menina cativa de Israel. A menor da história, que poderia e tinha o direito de estar ressentida. Mas ela não dá só uma informação, ela diz: ah, como eu queria que aquele homem que me raptou e me tirou de perto de quem eu amava e me deixou aqui nesse cativeiro, conhecesse o profeta que há em Samaria, pois certamente ele seria curado. Ah, essa menina está apontando para uma tipologia de Israel, do povo escolhido de Deus, sendo chamado para ser luz às nações, mesmo quando em cativeiro. Eu não sei se você entendeu. Deus nunca disse para você que você sempre estaria no lugar que desejasse, mas Deus te chamou para, mesmo dentro de momentos de cativeiro, mesmo estando sendo levada, arrastada para onde você não gostaria, abrir a sua boca e com compaixão ser luz para as nações. Ser luz para quem te feriu. Ser luz para quem te raptou. Aquela menina não tinha só compaixão, ela tinha repertório de fé. Ela sabia que ela estava no lugar que podia parecer errado, mas era o lugar certo. Não estou entendendo, Maria. Ela conhecia o que os profetas diziam. Ela conhecia as histórias contadas. Então ela sabia que ser levada cativa fazia parte de estar exatamente no lugar onde ela deveria estar. Para de espraguejar a gente que te levou exatamente para o ponto que Deus esperava que você estivesse. Quando Deus me chamou para o ministério, há anos atrás, eu imaginava que Ele ia me dar uma faculdade de teologia. Eu imaginava que Ele ia me dar cargos. Eu imaginava que Ele ia fazer coisas que seguiam um rito específico na minha cabeça. Mas o que Deus fez foi me chamar para a escola da vida e botar gente endemoniada no meu caminho. O que Deus fez foi me ensinar a amar gente que me odiava. O que Deus fez foi me ensinar a me calar quando eu era cheia de argumento. A resposta das tuas orações muitas vezes é cativeiro. E você está amaldiçoando a própria resposta da oração que você fez. Deus nos dá presentes preciosos em embalagens estranhas. É assim ou não é? Você idealizou de uma forma. Eu pensei, agora é lindo. Faculdade de teologia, pós-graduação, tudo certinho. E foi traição, pancada. Essa aqui é minha irmã, agora te odeia. Essa aqui de jeito nenhum. Ah, mas ela traz sim. Mas olha, mas eu tenho razão. Pois agora finge que não tem. É assim. Fazer faculdade de teologia, qualquer um pode fazer. Mas quando Deus te chama para viver para Ele, é a escola do Espírito Santo. E aquela pequena menina começou a mudar
a história que tocaria uma nação inteira. Porque cumpriu o seu chamado de ser luz para as nações. A mulher, então, vai levar essa informação para o seu marido. Essa mulher também tem um forte papel como uma intercessora. Porque essa pequena menina era uma serva. O que ela disse poderia ser desprezado. Mas Naamã então ouve aquela informação e ele vai levar para o rei e dizer: olha, a pequena menina disse assim e assim. O rei vai dizer: então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, falando que você está sendo enviado para ser curado da sua lepra. Quando ele receber a carta, você já vai estar diante dele e vamos ver. Qual era a chance de um rei, de uma nação que adorava outros deuses, acreditar que havia um profeta em Samaria que poderia curar a lepra de um homem? Então, esse homem vai começar a sua trajetória, a sua jornada. Ele vai preparar riquezas para levar até o tal do profeta. Ele já vai munido, porque a figura que ele era acostumado era a figura de ter que lutar por algo, de comprar algo. E ele acreditava, com certeza, que a cura dele não ia sair barata. Então, quando ele vai chegando ali, diante do rei, o rei vai rasgar as suas vestes e dizer: por acaso eu sou Deus para curar alguém da lepra? Eles estão tramando uma armadilha para mim. Esse homem mandou um leproso para cá, sabendo que eu não vou poder curar esse homem leproso, para eles terem uma narrativa de dizer: ó, não curaram o homem, vamos começar uma guerra. E ele rasga as suas vestes, como uma forma de mostrar o seu desespero. Então, Eliseu, o profeta, vai dizer: por que você rasgou suas vestes? Traga até a mim e você verá que há profeta em Israel. O que está acontecendo aqui é uma transição de figuras de poder. Eu não sei se você está entendendo. O que está acontecendo aqui é: o rei da Síria não pode resolver e tenta falar com o rei de Israel. O rei de Israel resolve menos ainda, se desespera mais ainda e fala: quem então tem esse poder? E aí é a hora que entra o profeta. O que eu estou falando para você é que a hora que o calo aperta, não tem status que resolva, não tem posição social que resolva. Quando o calo aperta, e uma hora vai apertar, tudo que pode resolver é uma palavra que sai da boca de Deus. Não tem irmã fulana, irmã beltrana, é só a boca de Deus. Então esse homem vai ser direcionado até a casa do profeta. Aqui já é muito humilhante, minha irmã. Um homem acostumado com palácio, já sai da terra dele, para ir até uma terra de um povo inimigo, para o rei falar que não podia fazer nada por ele, tirar ele ali do palácio e falar: vá lá para a casa do profeta. Você imagina como é que era a casa do profeta? Bem diferente do palácio. Para piorar, chegando em frente à casa do profeta, o profeta manda um mensageiro para falar com Naamã. Ele nem aparece diante de Naamã. Ele diz: manda falar para ele ir até o Jordão, descer o Jordão, mergulhar 7 vezes e ele será curado da lepra. Você acha que Naamã gostou? É claro que não. Eu gosto das palavras dele. A Bíblia vai dizer: ele muito se indignou
e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí o que ele quer fazer depois disso? Ele quer ir embora. Não estou entendendo o que tem a ver comigo. Vou tentar te ajudar. Eu pensei que quando eu chegasse na igreja, a pastora ia na minha casa na primeira semana. Eu pensei que ela iria se pôr de pé, me receber, me convidar para servir nos ministérios que eu já gostaria de entrar. Então eu estou indignada e eu vou me embora. É assim ou não é? Você pode ir, mas com a lepra que você veio, você vai voltar. O que Deus está falando com você é que muitas vezes você interrompe processos que já eram para ter sido concluídos, porque a direção que Ele está te dando não é compatível com aquilo que seu orgulho esperava. Porque a diretriz que Ele está te dando não corresponde a um script que você criou na sua cabeça. E aí você pensa que Deus não está falando com você pelo simples fato dele não estar falando aquilo que você idealizou que Ele falaria. Aquele homem, junto com os servos que estavam juntos a ele, ele vai ouvir algo daqueles homens que caminhavam com ele. Eles vão dizer assim: nosso pai, nosso Senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Isso aqui é muito forte. Se o profeta tivesse pedido para você passar a noite sem dormir, fazer campanha no monte, virar de cabeça para baixo, rodopiar, ir para aquela casa lá daquela mulher da revelação, você não iria. Mas não está lendo a Bíblia quando acorda, por quê? Não ora 5 minutinhos por dia, por quê? Porque não entendeu a mensagem da cruz. Porque nós queremos performar para de alguma forma merecer. E a cura do leproso começa no trato do seu orgulho em fazer o simples. Eu conheço muitas líderes de igrejas imensas que nunca jejuaram. Eu não estou julgando, eu só não sei como elas sobrevivem. Eu não sei. Porque se jejuando a gente já fica meio abestalhada, você imagina sem. Eu estou falando de pregadores que pregam, são reconhecidos, mas não leem a Bíblia se não for para pregar. Eu estou falando de pessoas que vêm à igreja, sabem tudo de ministério, sabem tudo de vida de igreja. Mas até hoje, quando dobra o joelho, o céu está de bronze. Não entende nada de presença. Não sabe atrair presença. Entra em atmosfera, a atmosfera não sabe identificar quando muda. Não sabe discernir o que está lhe dando. Naamã, como muitas de nós, era acostumada a guerrear. Deus está falando com mulheres que estão deixando de concluir processos, porque estão entrando em uma nova estação, tentando passear nessa estação com as armas da estação antiga. Tem hora que a sua eloquência, a sua argumentação, o fato de você ter boca para falar, o fato de você saber fazer acontecer, não vão resolver. Ah, Maria, mas eu já falei com meu marido, porque experimenta parar de falar então. Ah, porque eu já falei bem na cara da irmã. Experimenta orar por ela, mas não é fofocar falando.
Deixa eu te contar uma coisa da vida dela para a gente orar. Mentira, para de ser mentirosa. Vocês nem oram. É orar mesmo. Nós estamos às vezes tão acostumadas a nos esforçar e a tentar provar e a tentar mostrar o nosso valor, que nós perdemos de vista um conceito teológico que está sendo apresentado através da ordem do profeta: a graça. A graça de Deus nos humilha. Um chefe de exército sair da sua terra para ir até um profeta, para o profeta falar, dá 7 mergulhinhos, é ridículo. E muitas vezes nós nos sentimos assim: eu sou uma mulher de oração, eu sou da igreja do Senhor, eu tenho a cadeira cativa lá dentro, eu já fiz, já expulsei, já não sei o quê. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, se você ainda continua leprosa, receba da graça. O que Eliseu está dizendo é: esse caminho, Naamã, que você está buscando, é um caminho onde aquilo que é motivo de vanglória para você até hoje, aqui não vale de nada. Que quando você decide entrar na história do povo de Deus, o teu melhor é esterco. E quando nós nos deparamos com a graça de Deus, muitas vezes nós entramos em crise, porque nós vemos que nós não temos nada para oferecer. Ué, cadê minha força? Ué, e aquele dom que eu tenho desde nova, como é que eu vou usar isso aqui na igreja? Ué, isso aqui que eu sempre fui boa em fazer, se eu não fizer isso aqui, eu vou fazer o quê? E hoje o Senhor está chamando você a conhecer a graça dEle. Graça é receber o bem que você não merece. A melhor notícia que eu posso te dar, talvez seja mais frustrante, de que você nunca vai merecer nada de bom que venha de Deus. No dia da tua melhor performance, você ainda é uma canalha. No dia que você está fazendo aquela melhor ação que você pode fazer, se você examinar bem, o teu coração ainda está enviesado ali por um negócio errado. Tudo que há de bom em você vem de Cristo. Isso é graça. Isso é graça. E há mulheres que estão há anos na igreja, vêm na igreja, têm uma vida moral, mas estão leprosas, porque ainda não conheceram essa graça. Segundo as Escrituras, você não pode ser salva pelas suas obras. A salvação vai mudar as suas obras, mas as suas obras não vão te dar salvação. A ordem está sendo trocada muitas vezes. Então esse homem vai ficar indignado, mas vai receber um conselho. Olha, se você treine pessoas para discordar de você no teu dia mau, porque essas pessoas vão te salvar. Todas as pessoas que caminham comigo são treinadas para discordar de mim. Quando a gente tem um projeto, gostei. Não estou satisfeita. Não é isso que eu espero de vocês. Vamos arrumar defeito. Porque a hora de arrumar defeito é quando está entre a gente. Se você se ofende com qualquer crítica, com qualquer oposição, você está sendo movida pelo seu ego. Porque quando você faz para a glória de Deus, você não está nem aí se está certo ou errado, você quer que dê certo. Porque eu botei a toalha vermelha e a irmã quis botar rosa. Vê qual que ficou melhor. Abre mão, porque às vezes o que você deu de ideia tá ruim e a da outra irmã tá melhor. Aí a gente vai ter que ouvir a ruim, porque na sua cabeça Deus merece o piorzinho só porque você que falou. Não. Quando nós
nós estamos comprometidas com algo maior do que nós, nosso coração já não se ofende tão rápido. E por conta de um exército bem treinado, por ele ter homens bem preparados, que irão dar um conselho para ele, em um momento de fragilidade. Quer saber? Então eu vou lá dar um mergulho nesse Jordão. Só que para piorar, o Jordão era basicamente o pior rio que o profeta podia mandar esse homem mergulhar. Naamã vai dizer: na Síria tem tantos rios melhores, mais cristalinos, mais bonitos. Eu tive que sair da minha terra para vir aqui num rio feio, turvo. Só que o significado de Jordão é descer. O profeta fala do rio Jordão, não pela qualidade da água, não pelo que propriamente o rio poderia fazer, mas porque aquele rio havia sido cenário de manifestações sobrenaturais de Deus. O rio Jordão foi cenário de transições significativas espirituais de Deus. Naquele Jordão, o próprio profeta Eliseu viu seu ministério sendo inaugurado. Então não era pela aparência do rio, mas pela obediência em fazer algo que não tinha o menor sentido. Qual seria o mérito de um homem dar 7 mergulhos e sair curado? Um homem é acostumado a guerrear, dar espadada, matar, se exaurir, sai cheio de marcas de guerra, dá 7 mergulhinhos no rio, ele não ia ter participação nenhuma na cura dele? Há momentos em que você pode se sentir de mãos atadas, mas é exatamente nesse lugar que Deus quer que você esteja, para que você entenda que o lugar para onde o Senhor te chama, muitas vezes, não é aquele de água mais bonita, cristalina, mas é aquele onde você tem que ter humildade para entrar e obedecer. E então, Naamã descerá a primeira vez. E eu imagino ele mergulhando a primeira vez e nada. Ele mergulha a segunda vez e nada. Ele já estava indignado. Ele mergulha a terceira vez, nada. Aqui 50% já parou. Quarta vez, nada. Quinta vez, nada. Sexta vez, nada. E a sexta vez é muito perigosa, porque está tão perto, está tão quase. Mas o 6 é o número da força humana. É aquela hora que você mede de acordo com a tua força e fala: eu já mergulhei o suficiente e nada aconteceu. Se fosse para ter acontecido, olha quantos anos eu já estou dedicando a isso aqui. Olha quanto tempo eu já estou orando por isso aqui. Se fosse para ter acontecido, já teria acontecido. Só que não era na primeira, na segunda, na terceira. O que o profeta disse foi 7. 6 é quase 7, mas não é 7. 7 é o número da completude. 7 é o número do cumprimento divino. O que Deus está falando para você é que Ele não tem compromisso em ir no ritmo das suas expectativas, mas que você precisa chegar no ponto necessário de completude daquele que Ele espera que se cumpra em você, no seu caráter, na sua maturação, para que essa fase seja completa. Talvez eu esteja falando com mulheres que pararam logo no primeiro mergulho, mas também esteja falando com mulheres que estão no 6º. Mas está tão perto. Mas você já andou tanto, já orou tanto,
passou por tanta coisa. Está logo ali. Só que ao mesmo tempo que está perto, é o momento mais decisivo, porque no primeiro você ainda tinha força humana. No segundo você ainda estava lá, no terceiro você estava lá. Mas quando chega no sexto, já entrou o teu racional, você já começou a calcular, você já começou a medir, e você humanamente já não dá mais conta. Só que o fato de você não dar conta não significa que Deus não dê. Hoje Deus está te chamando para dar o 7º mergulho. Hoje Deus está te chamando para não parar até que venha o 7º mergulho. Porque no 7º mergulho, de repente, aquele homem que não estava vendo nada acontecer, sai das águas e a sua pele é como a de um bebê. Se você não viu nada mudar, é porque ainda não chegou no 7º. Não pare aí. Não desista aí. O 7º está logo ali. Perceba agora. Que tipo de mensagem é essa através da vida de Naamã? Assim como uma pequena menina foi usada para dar a direção de que havia um profeta em Samaria. No Novo Testamento, uma mulher sentada num poço, lá em Samaria, vai sentar diante de um homem chamado Jesus. E essa mulher tinha sua lepra. Não física, mas na sua alma. Uma mulher que precisava buscar água no poço, no sol de meio-dia, porque o seu histórico diante de outras mulheres não era agradável. As mulheres a conheciam como alguém que havia tido muitos maridos. Ela não tinha amigas. Quando ela era vista, é como se gritassem: leprosa, leprosa! Então ela esperava o pior horário, o único que ela estaria sozinha para ser poupada da vergonha, para ir buscar água no poço. Até que um dia, um homem judeu, que segundo o contexto da época, não tinha nenhum nível de afinidade com os samaritanos, pelo contrário, viviam em oposição, irá olhar para aquela mulher e pedir um pouco de água. E aquela mulher vai ficar indignada e vai dizer: por que um homem judeu está falando comigo que sou samaritana? E Jesus vai dizer: se você soubesse quem está te pedindo água, na verdade você estaria me pedindo de beber. E eu te daria uma água a qual quando você bebesse, nunca mais teria sede. Os 5 maridos da samaritana então vão ser revelados por Cristo. Ela dirá: eu quero essa água. Quando ela diz eu quero essa água, o que ela quer dizer é: eu não quero mais ser conhecida como leprosa. Eu não quero mais que quando eu passar, as mulheres estejam me olhando por conta do meu histórico emocional. Eu não quero mais ter que vir aqui até esse poço, porque o caminho até ele é sempre um caminho de muita exaustão. Eu tenho que vir na hora que o sol está mais quente. Eu tenho que vir sozinha. E então ele diz: tudo bem. Você então só precisa deixar o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disse bem, porque o que você está não é seu marido. Você já teve 5. Os 5 maridos da mulher samaritana fazem um paralelo com os 5 povos de nações estrangeiras que haviam começado a ocupar o território de Samaria e trouxeram consigo os seus deuses. E é por isso que samaritanos e judeus não tinham comunhão, porque Samaria se tornou um território de mistura religiosa.
Eles tinham um temor ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo, haviam outros povos que tinham levado consigo as suas crenças e os seus deuses. E em Samaria se formou uma mistura teológica. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você pode ser curada dessa lepra na tua alma, mas antes, você vai ter que deixar os teus deuses. Perceba que quando a Bíblia fala maridos, a mesma palavra em hebraico para maridos significa também deuses. Então, existe um nível de apontamento para a vida daquela mulher individualmente, mas ao mesmo tempo, um nível de apontamento para a condição de Samaria, que havia agora vivido uma mistura de fé. Talvez você esteja leprosa, porque você teme o Deus de Israel, mas você também crê em um monte de coisa misturada. Então, eles vão começar um debate teológico. E em um certo momento, essa mulher samaritana vai dizer: olha, eu sei que um dia vai vir o Messias. E quando ele chegar, ele irá explicar todas as coisas. E nessa hora Jesus diz: eu o sou, é com ele que você está falando. E depois dele revelar a condição da alma daquela mulher, ela diz: vejo que tu és profeta. Entenda que Eliseu, sendo profeta em Samaria, está sendo uma tipologia de Jesus, o maior dos profetas, se manifestando em Samaria, porque era-lhe necessário passar por Samaria. Hoje o que Deus está falando a você é: ainda profeta em Israel, ainda tem profeta em Samaria. Eu ainda vou de encontro à tua alma. Eu sou aquele que conhece a lepra que está no teu interior. Naamã aqui não é só Naamã. O Jordão aqui não é só um lugar para dar mergulho, mas existe uma construção teológica sendo ilustrada a partir da história de Naamã. A história de que um homem, inimigo do povo de Deus, que inicialmente não fazia parte do povo escolhido de Deus, é alcançado pela graça de Deus. E nesse momento, buscando a sua cura, ele é convidado para dar 7 mergulhos no Jordão, que representam o batismo para tornar-se uma nova criatura. E por isso está escrito, e no 7º mergulho, ele se levantou e o seu rosto era como de uma criança. Eu não sei se você está entendendo, mas quando o profeta entra na tua história, quando Jesus Cristo entra em cena, você não só será restituída, você terá uma pele que você não tinha nem quando era bebê. Ele vai fazer de um jeito que você não era nem da tua melhor fase. Ele não vai remendar, porque está escrito que aqueles que foram crucificados com Cristo e desceram às águas se tornarão uma nova criatura. Deus está dizendo: eu não vou só botar um botox, não é só um jeitinho, eu vou fazer de um jeito que até hoje você nunca viu. Ainda há profeta em Israel. Esse profeta é Jesus Cristo. Ele ainda chama, ele ainda sonda, ele ainda conhece. Aquele homem então vai sair curado, com a pele que ele não tinha nem no dia que ele nasceu. E ele vai dizer: agora eu sei
que há somente um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O Senhor toca a vida de um homem improvável, a vida de um homem considerado impuro, inimigo do povo de Deus, e Ele usa a vida desse homem para que haja uma confissão. É a primeira vez no livro de Reis que um homem que não fazia parte do povo de Deus, da nação de Israel, vai reconhecer que havia somente um Deus verdadeiro. Tudo que Deus faz na sua vida, toda cura, todo milagre, toda libertação, é para que desencadeie uma confissão pública de que há somente um Deus verdadeiro. Talvez você não entenda porque na tua vida não tem milagre. Na tua vida não acontece, nunca viu. Ih, nunca vi demônio sair. Eu nunca vi gente ser curada. Está com a boca fechada demais para falar de Deus e aberta demais para falar dos outros. Mas começa a abrir a tua boca para testemunhar o que Deus faz. E veja se você não verá leproso ser curado, coxo andar, cego ver. Ainda há profeta em Israel. Mas quando Jesus vem ao mundo, a salvação, a comunhão com Deus não será pertencente somente a um povo. E é isso que Naamã representa. O Senhor chamando os improváveis, o Senhor chamando os de fora. E olha só o que acontece. Esse homem vai glorificar. Ele vai pedir permissão para erguer um altar para o Deus de Israel. E junto a isso ele vai falar para o profeta Eliseu: o que eu posso fazer? Fica com isso aqui que eu trouxe, fica com esse ouro, fica com essa prata, fica com essas vestes festivais. E Eliseu dirá: de forma alguma eu ficarei. Aí o ajudante de Eliseu, o aspirante a profeta, vai dizer: por que você não recebe, Eliseu? E Eliseu falará algo interessante. Isso não é ocasião para receber riqueza. Não há problema na riqueza, mas na ocasião. Não é, dinheiro não é de Deus não. Ih, riqueza, isso daí é do diabo. Mas há ocasiões e ocasiões. Há movimentos que Deus precisará que você limpe as mãos para poder ser usada para operar. Pode ter, mas vai ter que abrir mão quando tiver a chance de ter, para poder lidar com quem tem muito mais do que você. Existe um nível de fé que é: ai, glória a Deus, Deus me deu, enriqueci, ai, que bênção. Mas existe outro nível, que é assim, ó. Ó, glória a Deus. Deus botou aqui na mesa muito mais do que eu pedi, eu imaginei. Mas não é ocasião para pegar. E muita gente é crente nesse nível aqui. Opa, Deus maravilhoso, Deus faz. Mas pega tudo. Mas pouca gente pode ser usada por Deus no nível de confiança que Deus sabe que você tem a capacidade de rejeitar coisa pela qual você queria, precisava e orava. E quando você entra nesse nível aqui de fé, é quando Deus pode começar a te usar para tratar quem tem muito mais do que você. Não era ocasião, porque o problema não era a riqueza. É que tem gente que Deus chama para educar e disciplinar quem acha que compra o que quer, quem acha que compra quem quer, quem acha que consegue o que quer na hora que quer. Eu nunca imaginei que eu me tornaria a vilã da história de tantas pessoas. No momento em que me disseram: eu quero investir, e eu disse: não, obrigada. Existem pessoas que tudo que elas têm para te oferecer é dinheiro. E quando
você limpa as tuas mãos por não depender disso, elas se sentem extremamente ofendidas. Porque então você está me oferecendo mais do que eu tenho para oferecer? O que mais tem a gente que diz que não gosto de ser usada? Mentira! Porque quando aparece alguém que não quer te usar, você se sente rejeitada. Porque você é acostumada a chegar nos lugares e fingir que não gosta de ser usada, mas falar o que tem, falar o que compra, falar quando tem, sutilmente dizer que dizer que tem isso, dizer que tem aquilo. Só que quando você entra no ambiente da graça de Deus, você vai ter que se acostumar a receber tudo enquanto não entrega nada. Só que tem gente que não quer conhecer Jesus. Tem gente que só quer conseguir entrar nas coisas de Deus para ser usada por Satanás, para influenciar um povo inteiro. Porque oferta, como é que eu sei se eu aceito oferta? Oferta não vem com cobrança. Eu vou ofertar, aí assim, a partir de hoje eu vou na tua casa, né? Aí você vai na minha, né? Aí não, isso não é oferta, isso é barganha. Oferta, você deixa na porta quando ninguém vê. Esse homem vai dizer, não vou aceitar. Por quê? Não é porque eu não queira e não é porque faz mal. Não é porque o dinheiro é ruim. Mas é porque esse homem precisa começar a aprender que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. O que vai acontecer? O ajudante do profeta, Geazi, vai escondido. O profeta não quer, Eliseu não quer, pois eu vou pegar. Eliseu diz: você acha que quando você foi, meu espírito não foi contigo? Não era ocasião. Então agora, a lepra que estava em Naamã vai recair sobre você. O que está sendo dito aqui, a verdade teológica aqui é a seguinte: tem muita gente com cara de profeta, servindo a profeta, reconhecido como profeta, vive na igreja, mas não está reconhecendo a voz profética, não está reconhecendo a direção de Deus. Enquanto tem gente de fora, que nem de Deus sabia direito, reconhecendo que há profeta em Israel. Tem gente dentro da casa de Deus, leprosa, enquanto Deus está curando gente, que entra na igreja pela primeira vez e reconhece, Deus está falando comigo, há uma direção de Deus para a minha vida. Sabe, Deus está falando com pessoas que acham que quando alguém vem aqui e fala, perdoa, você não precisa, porque isso aí você já sabe. Só que aí entra alguém ali pela primeira vez e ouve, perdoa, e essa pessoa na hora entende. A cura só vem quando Naamã cumpre e obedece completamente. Não é só vir à igreja. A cura está na obediência completa. Perdoe, ore pelos teus inimigos, não fale mal dos outros, ame o próximo, sirva com excelência. Tudo o que fizer, faça como se fosse para Deus. Faça o que a palavra diz. Faça o básico, faça o simples. E veja se você não nascerá de novo. E veja se a lepra vai conseguir resistir à tua obediência. Deus usa a tua obediência como uma oportunidade de manifestar a sua graça. Hoje o Senhor está te chamando para parar
de somente vir à igreja, somente conhecer, somente ouvir falar e ouvir verdadeiramente o que a palavra de Deus te orienta. Hoje Deus está dizendo: não pare antes do 7º mergulho. Se você crê nisso, se coloque de pé. A história de Naamã é um grande apontamento e resumo do ministério de Jesus para nós. Ele nos chama quando nós somos improváveis. Assim como Naamã, o mundo nos vê como impuras. Você já ouviu dizer: todo evangélico é ex alguma coisa? É ou não é? É verdade. Glória a Deus por isso. Porque nós éramos, mas quando Jesus entra na nossa vida, nós não somos mais. E é assim mesmo. Mas Ele vai nos chamar quando ainda somos leprosas, impuras. E nós, muitas vezes, vamos tentar fazer tudo para mostrar que nós somos capazes de conquistar, de curar a nós mesmas, de transformar a nós mesmas, até que chega um momento onde nós vemos que a lepra só piora, a impureza só piora. E aí o Senhor vai nos convidar para nascer de novo, para mergulhar no Jordão, para obedecer, mesmo quando parece simples, para fazer aquilo que não vai nos trazer vanglória nenhuma, para nos despir dos nossos títulos, dos nossos rótulos, de tudo que nós temos para oferecer às pessoas. E então, com base nisso, reconhecermos que Ele é o Deus verdadeiro e erguermos um altar a Ele e sermos luz para as nações e luz para o mundo. Nesse momento, antes mesmo de existir uma declaração formal que Jesus não veio somente para os judeus, Naamã é uma tipologia, uma prefiguração do véu que se rasga e do momento onde não mais apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entra na presença de Deus, mas aquele véu que separava o lugar santo dos santos é rasgado, e todos passam a ter livre acesso, por meio de Cristo, à presença de Deus. E não há mais judeu, nem grego, homem ou mulher. Eu não sei em que momento da sua vida você parou de confiar. Eu não sei em que ponto da sua história você de repente disse: eu até criei, mas eu gosto, eu estou indo para a igreja ainda, sabe, eu quero fazer as coisinhas certas. Mas não era do jeito que eu havia crido que Ele podia transformar lá atrás. Calma, ainda não chegou o 7º mergulho. Nesse momento, feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te conduzir em tudo aquilo que estava sendo abortado na sua vida quando você chegou aqui. A sua alma vem te sabotando, as suas emoções vêm te sabotando, as suas narrativas vêm te sabotando. Mas agora, o Espírito Santo
começa a revelar para você a estratégia que Satanás vinha tentando contra a sua mente. Deus nessa hora está destruindo fortalezas mentais que impediam a boa semente, que é a palavra de Deus, de florescer em você, de gerar fruto do Espírito em você. Hoje, Deus está dizendo que acabou o tempo de só ser uma frequentadora de igreja. Acabou o tempo de só ser moral. Acabou o tempo de só ser certinha. Acabou o tempo de só saber a palavra. Mas chegou o tempo da palavra que você ouviu falar entrar em você e florescer no teu espírito e transformar a tua mente e curar o teu coração e mudar o teu caminhar. A casa vai ser a mesma, o marido o mesmo, o espelho o mesmo, mas a atmosfera que Deus está te inserindo essa noite vai mudar tudo. Nessa hora, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual, agora, caia por terra em nome de Jesus. Que toda palavra maldita, toda semente que Satanás estava colocando na sua boca, para você amaldiçoar a sua vida, para você amaldiçoar a sua casa, para você amaldiçoar os seus, seja agora cancelada no mundo espiritual. Aí onde você está, se você se lembra de palavras de maldição que você liberou contra a tua própria vida, contra os seus, o seu casamento, abra sua boca e comece a cancelar essa palavra no mundo espiritual. Em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus eu cancelo. Em nome de Jesus, toda semente maligna que eu mesma plantei sobre a minha própria vida, sobre a minha própria casa, em nome de Jesus. E agora eu corto pela raiz, em nome de Jesus, toda erva daninha, toda colheita maldita. E agora abra sua boca e comece a profetizar o teu sétimo mergulho. Comece a profetizar sobre a tua casa. Comece a profetizar sobre o teu ventre. Comece a profetizar. Tua presença
perceber que de repente a atmosfera parece que ficou um pouquinho dura, que fechou um pouco, é porque quando você começa a abrir a sua boca, uma guerra começa a acontecer no mundo espiritual. E Satanás começa a se apresentar, assim como fez com Jó, querendo apresentar para Deus uma legalidade para poder ainda fazer e mexer na tua vida. Nessa hora o diabo está ainda tentando achar brechas na lei para poder continuar tocando na tua vida. Mas nessa mesma hora, o maior dos profetas de Israel está passando por Samaria e está dizendo: se você deixar esse marido aí para trás, eu vou te dar uma água e nunca mais, não haverá mais lepra. Então nessa hora, abra a sua boca, e se há algo a ser confessado, comece a confessar. Se há algo a ser renunciado, comece a renunciar. Tudo que você precisa fazer é se divorciar de qualquer nível de prática e iniquidade que ainda te ligue ao inimigo da sua alma. E nessa hora, anjos do Senhor estão nesse lugar. Anjos com espada de fogo, quebrando correntes, cadeias. Se você está sentindo dor física nessa hora, enjoo, vontade de vomitar, enxaqueca, dor de cabeça, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está aí, esteja sensível ao que o Espírito Santo está te direcionando. Talvez o Senhor esteja te lembrando de abortos cometidos na sua parentela. A avó abortou, a mãe abortou, você não consegue gerar. A mãe abortou, a avó abortou, você aborta espontaneamente. Você abortou, a vida financeira nunca mais andou, nunca mais prosperou em nada, financiou aborto, travou completamente toda a fertilidade. O Espírito Santo começa a te revelar agora aquilo que Satanás tem tentado usar. Se está vindo à sua mente, abra a sua boca. Em nome de Jesus, Satanás e seus demônios, onde você estiver agora, em nome de Jesus, você já não fica em oculto. Agora, onde você estiver, agora, solta essa mulher, solta a alma dessa mulher, solta o corpo físico dessa mulher, em nome de Jesus. Sai agora da mente dela. Agora, bota pra fora tudo aquilo que você recebeu, diabo. Tudo aquilo que tem te alimentado, Satanás. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. Espírito de morte. Agora, ansiedade. Agora, pânico, terror noturno. Agora, desde o primeiro que entrou, desde lá do ventre da mãe dela, rejeição, medo do abandono. Agora, coloque a mão na sua cabeça onde você está. Repita essa oração. Em nome de Jesus, eu desfaço todo pacto que eu fiz com o inimigo da minha alma. Eu renuncio toda aliança que eu fiz com Satanás, através de pactos de sangue.
de ações pecaminosas. Eu renuncio toda atividade sexual ilegítima, antibíblica. Que tudo aquilo que era meu e foi transferido para ele, volte agora para mim. E que tudo aquilo que era dele e veio para mim, volte agora para ele. Eu te peço perdão por toda a iniquidade na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração. E eu me arrependo. Espírito Santo, me capacite a me arrepender de fato e verdade. E agora eu recebo o sangue de Jesus e eu confesso: Jesus Cristo